Bom dia, segundo ano. Hoje, terça-feira, dia 17/11/2020, estamos aqui para estudar as nossas matérias de hoje, que são História e Filosofia. Então, vamos começar? Abra sua apostila de História na página 205, onde nós vamos falar sobre comunidades quilombolas. Nas aulas passadas, nós começamos a ver no capítulo 2, espaços culturais. E também vimos que temos comunidades, ainda temos muitas comunidades tradicionais e falamos um pouquinho mais sobre as comunidades indígenas. Hoje, dando continuidade, nós vamos falar sobre as comunidades quilombolas. Então, vamos acompanhar a leitura junto com a Pro e em mãos sempre o marca-texto. Então, vamos lá. Durante muito tempo, houve trabalho escravo no Brasil. O que os escravizados têm a ver com as comunidades quilombolas? Então, é o que nós vamos estar vendo aqui, ó. Você se lembra das diferenças entre trabalho escravo e trabalho livre? Converse com seus colegas sobre esse assunto. Então, a gente já viu em aulas passadas, em até apostilas passadas, que há uma diferença entre o trabalho escravo e o trabalho livre. Nunca ninguém gostou de ser escravizado. Por isso, muitos escravizados fugiam em busca da liberdade quando conseguiam. Eles se escondiam em lugares chamados de quilombos. Então, vamos lá. Marcando aí. Nunca ninguém gostou de ser escravizado. Por isso, muitos escravizados fugiam em busca da liberdade quando conseguiam. Eles se escondiam em lugares chamados de quilombos. Então, destaque até aí. Nos quilombos, os escravizados fugidos levavam uma vida de liberdade e dignidade, pois plantavam, colhiam, pescavam e viviam em comunidade, ajudando uns aos outros. Então, vamos marcar aí, ó. Nos quilombos, os escravizados fugidos levavam uma vida de liberdade e dignidade, pois eles plantavam, colhiam, pescavam e viviam em comunidade, ajudando uns aos outros. Então, marque até aí. Existiam quilombos urbanos, mas a grande maioria era no meio das florestas. Então, os quilombos precisavam das florestas para sobreviver. Por isso, estabeleciam uma relação de respeito e harmonia com a natureza. Para saber mais, sabia que existiram muitos quilombos em várias regiões do Brasil? O maior e o mais famoso foi o Quilombo dos Palmares, no estado de Alagoas. Então, marca aí, ó, destaca aí. O maior e o mais famoso foi o Quilombo dos Palmares, no estado de Alagoas. Calcula-se que viviam mais de 20.000 pessoas nesse quilombo. A principal fonte de sobrevivência eram os recursos naturais da floresta, como água, alimentos e animais. O Quilombo dos Palmares durou quase 100 anos e seu principal líder foi o Zumbi dos Palmares. Então, destaque aí. O Quilombo dos Palmares durou quase 100 anos e o seu principal líder foi Zumbi dos Palmares. Mesmo com o fim da escravidão, os descendentes dos escravizados fugidos
continuavam morando nas terras onde antigamente havia quilombos, constituindo comunidades chamadas de quilombolas. Então, vamos destacar todo este parágrafo. Então, desde a palavra mesmo, com o fim da escravidão, até quilombolas, no ponto final aqui. Atualmente, o Brasil tem cerca de 3.000 comunidades quilombolas espalhadas por todo o território nacional. Os estados do Maranhão, Pará, Bahia e Minas Gerais concentram os maiores lugares dessas comunidades. Olha aí que interessante. A Pro Rita não sabia desse detalhe. Então, marquem aí. Atualmente, o Brasil tem cerca de 3.000 comunidades quilombolas espalhadas por todo o território nacional. Os estados do Maranhão, Pará, Bahia e Minas Gerais concentram os maiores números dessas comunidades. Então, você pode estar destacando tudo aí. Virando a página, nós vamos para a página 206. E temos mais um pedacinho de leitura aqui, mais um trechinho. Então, vamos lá. As comunidades quilombolas continuam mantendo uma relação muito especial de respeito com a natureza, bem como de preservação e transmissão de conhecimentos. Muitas comunidades produzem artesanato, remédios e cosméticos com elementos da natureza. Elas evitam desmatar a floresta, preferindo colher os produtos que caem no chão. Então, vamos destacar aqui, ó. Muitas comunidades produzem artesanatos, remédios e cosméticos com elementos da natureza. Elas evitam desmatar a floresta, preferindo colher os produtos que caem no chão. Aqui ao lado nós temos aqui uma fotinho de uma comunidade quilombola em Piaçabuçu, em Alagoas. Abaixo nós temos um mão na massa. Então aqui está escrito assim, número 1. Pesquise no texto da página 207. Preste atenção, está escrito 207, mas houve um erro de impressão. Na verdade, vocês vão pesquisar na página 205, que é a que nós acabamos de ler. É a página anterior. Em quais estados brasileiros existe maior concentração de comunidades quilombolas? E pinte-as no mapa a seguir. Então, você tem um mapa aqui dos estados brasileiros e você vai lá voltar aqui na página 205, encontrando a resposta de quais estados brasileiros, em quais estados brasileiros existe a maior concentração de comunidades quilombolas. E aí você vai ver o nome, né, desses estados e vai estar pintando aqui, colorindo os estados que você encontrar lá. Então, eu vou pedir para vocês pintarem um estado de cada cor para que fique mais fácil de visualizar, certo? Indo para a página 207, nós vamos falar agora sobre mais uma comunidade. Agora, as comunidades caboclas. Isso mesmo. Você já ouviu falar dos caboclos? Opa, tá difícil de sair aqui os caboclos, hein? Bom, vamos lá. Eles vivem em pequenas comunidades há centenas de anos, especialmente na Amazônia. Então, a gente vai ver aí uma comunidade que vive especialmente na Amazônia. A gente acabou de ver algumas as comunidades quilombolas, elas estão espalhadas por outros estados. Aqui, a grande maioria, especialmente a comunidade dos caboclos, vivem especialmente na Amazônia. Então, vamos ver aí
como eles vivem. Vivem do trabalho familiar e têm conhecimento profundo sobre a floresta. Então, vamos destacar aqui. Aqui, logo no início, perguntou para vocês, né? Você já ouviu falar dos caboclos? Agora saiu, né? Eles vivem, então vamos destacar daí, tá? Eles vivem em pequenas comunidades há centenas de anos, especialmente na Amazônia. Vivem do trabalho familiar e têm conhecimento profundo sobre a floresta. Então, destaque. Os conhecimentos caboclos passam de geração a geração. O que é isso? De pai para filho, de vô para neto e assim por diante. Para eles, a natureza é sagrada e incontrolável, por isso é tão importante conhecê-la e respeitá-la. Vamos destacar essa frase? Para eles, a natureza é sagrada e incontrolável, por isso é tão importante conhecê-la e respeitá-la. Os caboclos vivem principalmente da pesca e do extrativismo. Já falamos sobre o extrativismo, né? É recolher da natureza, extrair da natureza, sempre respeitando. Então, marque aqui, ó, os caboclos vivem principalmente da pesca e do extrativismo. Buscam retirar recursos naturais com baixo impacto ambiental, ou seja, tentando interferir o mínimo possível na natureza. Eles colhem frutos e castanhas e coletam látex das árvores. Então, vamos lá. Acho que é muito importante a gente marcar tudo aqui até a árvore. Então, os caboclos vivem principalmente da pesca e do extrativismo, buscam retirar recursos naturais com baixo impacto ambiental, ou seja, tentando interferir o mínimo possível na natureza. Destaque aí. Aqui, continuando aqui, as comunidades caboclas são tão importantes para a região amazônica que no estado do Amazonas existe até o Dia do Caboclo, celebrado no dia 24 de junho. Então, você pode estar destacando aí o Dia do Caboclo, celebrado no dia 24 de junho. Só para vocês terem uma referência aqui. Ao lado, vocês têm duas fotinhos, ó. Você tem um jovem caboclo que está extraindo o látex da árvore aqui, olha lá. Que é esse líquido branquinho. Aqui embaixo, a gente tem uma foto de uma casa em uma comunidade cabocla, na cidade de Tabatinga, na Amazônia. Certo? Bom, abaixo nós temos um com a lupa na mão. Então, no número 1, você vai estar lendo e vai estar respondendo o que é para respondendo aqui a duas perguntinhas, A e B. Então, vamos lá. Número 1, você viu uma foto de duas casas, uma em uma comunidade quilombola, que é na página aqui, 206, que ficou lá que é em Alagoas, e uma outra aqui nessa mesma página de uma comunidade cabocla. Sobre essas casas, observando as duas fotos, tanto da casa cabocla quanto da casa quilombola, vocês vão responder. A, em que elas se parecem? É a perguntinha que você tem aí. Então, você vai observar e vai responder aqui, né? O que elas têm de parecidas. E B, o que elas têm de diferente, ou o que elas são de diferentes, tá bom? Muito bem. Aqui, na nossa apostila, nós vamos até esta página, até a página 207. Aí, nós vamos para o nosso bloco de fichas.
onde você vai estar pegando a ficha número 8. Isso mesmo, número 8. E nessa ficha, que tem como página 129 e 130, ó, ficha 8. Então, você vai estar respondendo aqui, ó. Número 1. Sobre os quilombos do passado, ligue os pontos corretamente. Então, você tem aqui a etiquetinha onde está escrito quilombos e na outra coluna você tem várias etiquetinhas escrito tem algumas afirmações. Você só vai ligar, né, os pontos corretamente, os que estão corretos sobre os quilombos. Então, aqui, ó, quilombos eram esconderijos de escravizados. Quilombos era isso? Então, você vai ligar. Então, use a sua régua e os seus lápis coloridos. Vivia-se em liberdade. Eram fábricas. A maioria era urbana. Respeitavam a natureza. Então, você vai ver qual dessas afirmações estão corretas e vai ligar na palavra quilombo. Quilombos. No número 2, qual foi o quilombo mais famoso do Brasil? A seguir, você encontrará a resposta de maneira bagunçada. Organize as letras e escreva as palavras corretamente abaixo. Então, você vai estar aí organizando as letras e escrevendo na linha abaixo corretamente o que se formou. Número 3. Quem eram as pessoas que viviam no quilombo da pergunta anterior? Então, você vai resolver a número 2, né? Vai descobrir a número 2 e depois você vai responder a número 3 certinho. Quem vivia nesse quilombo da pergunta anterior. Virando a página, na página 130 da ficha, no número 4, em que estado brasileiro localizava-se o quilombo da pergunta 2? Tá difícil hoje de sair as palavras, hein? A tia Rita hoje tá bem enrolada. Com a ajuda de um responsável, pinte no mapa. Então, você tem três alternativas aí. Paraná, Espírito Santo, Alagoas. Você vai colocar um xizinho em qual é o estado que o nosso quilombo se localizava aí. Depois tem um mapa aqui. Então, com a ajuda aí do papai e da mamãe, você vai estar verificando aonde é esse estado e pintando somente ele, tá? No número 5, você vai retomar a leitura do capítulo sobre as comunidades quilombolas e marcar V para as afirmativas, para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Então, vamos lá? É só ler aqui e colocar V verdadeiro, F para falsas. E o número 6, você vai imaginar que você é um jornalista e irá entrevistar uma criança quilombola. Que perguntas você faria a ela? Você tem 3 aqui espaços, 3 linhas para você estar pensando aí e escrevendo que perguntas vocês fariam a elas, certo? Prontinho. Agora, em história, as nossas tarefas terminaram por hoje. Daqui a pouco eu volto com filosofia. Até mais!